Fala, gente boa! Bom, eu estou luxuosa, né? E elegantemente trajado com essa camisa lindona aqui, né? Do canal Loucos pelo Caxias Futebol Clube, do meu querido, né? Querido amigo Heraldo José Rezinga Reinert, né? O popular Papai Heraldo, né? Então, se você não só é apenas um torcedor, um simpatizante do Caxias, mas é um apreciador do futebol de uma maneira geral, né? Então aqui está uma excelente dica, né? Canal Loucos pelo Caxias Futebol Clube, né? Do Papai Heraldo. Bom, feita a devida jogação de confete, né? Agora eu mostrarei para vocês a foto daquela típica figura, né? Aquela típica pessoa que ou você ama ou você odeia, né? Então até inclusive eu já vou avisando que daí no computador, ou no celular, ou no tablet, enfim, no que vocês estiverem usando, né? Sairão faíscas, né? De tão nitroglicerínico, de tão polêmico que esse cara foi, tá? Esse cara, né, foi esse rapaz aqui, né? Bom, quem acompanha futebol já reconheceu o bicho, né? Esse cara aqui, né? Foi o Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ou simplesmente Eurico Miranda, né? Para quem não tem a menor, não entende bolhufas de futebol, tá? Aqui vai uma breve explicação de quem foi o rapaz alegre. Rapaz alegre no bom sentido, é claro, né? Que aparece nessa foto aqui, tá? A foto da revista Placar, número 1150 de abril de 1999, né? Bom, o Eurico Miranda, né? Ele era filho de imigrantes portugueses, tá? Os pais dele eram muito pobres e eles, como tantos portugueses que acabaram se estabelecendo na cidade do Rio de Janeiro, eles acabaram prosperando, né? Embora a família Miranda ela não chegasse bem a ser uma família rica, fosse uma família muito bem de vida, né? No caso, o pai do Eurico ele era proprietário de uma padaria, né? Uma padaria bem requisitada, bem movimentada. O Eurico ele começou a trabalhar muito jovem, com 13 anos, ele já pegava no batente lá na padaria, né? E o pai do Eurico, né, como quase todos os portugueses radicados no Rio de Janeiro, ele era vascaíno roxo, vascaíno fanático, né? Então, de manhã, ele levava a família para a missa. Depois da missa, os Miranda iam assistir alguma prova de regata na Lagoa Rodrigo de Freitas, obviamente torcendo pela equipe de remo do Vasco, e à tarde era algo tão sagrado quanto a própria missa, né? Eles iam assistir no Maracanã, geralmente no Maracanã, assistir algum jogo do Vasco, né? E dos Miranda, né, dessa família Miranda, o Eurico foi justamente aquele que acabou mais se tornando o mais fanático dos torcedores do Vasco, né? Em 1967, ele se tornou diretor, ele acabou entrando na diretoria do clube, né? Como diretor de basquete, e aos poucos ele foi galgando postos, né? Ele foi subindo na hierarquia do Vasco, né? Até que em 1986, né, ele acabou sendo nomeado pelo então presidente do Vasco, que era o Antônio Soares Calçada, que era um português, né? Português que faleceu em 2019, né? Um empresário, um cara muito rico, por sinal, né? Ele acabou sendo nomeado por esse português, pelo Calçada, né? Diretor de futebol do Vasco. E de 87 até 2001, ele acumulou ao mesmo tempo, ele foi ao mesmo tempo vice-presidente do clube e ao mesmo tempo diretor de futebol do Vasco, né? Embora na prática quem mandasse no Vasco fosse ele, o Eurico, né? O Antônio Soares Calçada era uma figura mais simbólica, mais diplomática, vamos dizer assim, ele cuidava mais do patrimônio do clube, né? Bom, o Eurico ele se tornou presidente do Vasco em 2001, ele exerceu a presidência do clube até 2008, né? E ele retornou, né, pela última vez de 2014 até o início, até janeiro de 2018. Esse foi o último período em que ele acabou exercendo a presidência do clube, né? E boa parte da torcida do Vasco ama ele, né? Ele conquistou mais no período em que ele comandou o Vasco, né? De 86 até 2018, o Vasco conquistou mais de 50 títulos no futebol profissional, né?
e a outra parte simplesmente o odeia, detesta ele, acusa ele de corrupção, de nepotismo, de usar o clube para fins políticos, enfim, né? Em resumo, Eurico Miranda é uma figura que ou você ama ou você odeia. Mas afinal de contas, né, obviamente vocês estão perguntando, já que esse canal Furreca aqui, né, é a respeito da história de Joinville, então por que raios eu estou falando de um caboclo que foi presidente lá do Vasco do Rio de Janeiro, né? O que esse cara lá do Rio de Janeiro tem a ver aqui com a história de Joinville? Bom, no próximo vídeo vocês entenderão por quê, tá? Bom, agora, né, indo realmente ao que interessa, que é a história de Joinville, tá? A primeira foto que eu mostrarei a vocês, tá, será essa foto aqui, tá? Só um instante. Bom, o que vocês verão aqui, tá? Essa foto é uma visão geral, né, da entrada do bairro São Marcos, tá? De novo, até porque não ficou muito legal, né? O livro aqui é meio pesado, tá? Então, esse aqui, né? Enfim, vocês já entenderam, né? Esse aqui é a entrada do bairro São Marcos, né? Bom, eu acredito que boa parte dos moradores de Joinville conheça esse bairro, tá? Para quem não é de Joinville e está assistindo esse vídeo, tá? O São Marcos, ele é um bairro que fica em uma das margens da BR-101, tá? É um bairro bem tranquilo, embora sendo um bairro bem tranquilo e bucólico e com um bom trecho de Mata Atlântica que o corta, tá? O São Marcos, ele é um bairro bem próspero, né? E uma das características bem marcantes do São Marcos é o fato dele ser um bairro com uma presença alemã, né, da cultura alemã, muitíssimo forte. Então, naquela região do São Marcos, né, são bem comuns, obviamente, os sobrenomes alemães, né? Os Goll, os Milk, né? Só um instante aqui. Os Hittel, né? Os Haydn, os Matisse, os Belk, né? Então, boa parte dos poucos moradores do São Marcos, né? Como eu disse ainda há pouco, descende de imigrantes alemães que chegaram ali ainda no século XIX, né? Bom, o São Marcos, né? A população desse bairro, em junho de 2021, é de 3.108 habitantes. A título de comparação, tá? Existe uma cidade que fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que é a cidade de Morro Grande. Essa cidadezinha que fica lá na outra ponta do mapa do estado, né? Colada no Rio Grande do Sul, essa cidadezinha, tá? Ela tem 3.010 habitantes. Morro Grande, tá? Entre os 295 municípios de Santa Catarina, Morro Grande é a 53ª é o 53º município menos populoso do estado, né? Então é um lugar bem pequeno, minúsculo mesmo, né? E o São Marcos é maior do que essa cidade, de Morro Grande, né? Bom, em 2010, tá? Pelo que se sabe, né? Na última vez em que esse dado, né, ele foi constatado, tá? Das poucas pessoas que viviam no São Marcos lá em 2010, 9,6% dos moradores do São Marcos eram pessoas idosas, né? Então era um percentual bem considerável, né? E essa região do São Marcos, isso até por volta dos anos 60, né? Então, os anos 50, ela tinha 3 estradas que cruzavam essa região, tá? Uma dessas estradas era a estrada Guiger Velha, tá? Essa estrada aqui, Guiger Velha, ela iniciava no cruzamento do que hoje é a BR-101 com a rua 15 de Novembro. Então, desse local que eu estou mencionando, até a altura da rua Otto Kardec, tá? Ela terminava na altura da rua Otto Kardec. Existia ainda uma segunda estrada, que era a estrada Guiger Nova, tá? Que iniciava no cruzamento da Otto Kardec com a Rua Tupi, terminava na estrada Jachivoca. E existia uma terceira estrada, tá? Que era a Lagoa Strass, tá? A Estrada Lagoa, ou Lagoa Strass, né, como queiram, ela equivale hoje às ruas das Hortênsias, Vitória Régia e Goiânia. Então, essas 3 ruas que eu acabei de mencionar, elas equivalem, né, equivaliam antigamente, tá, à Estrada da Lagoa, tá? Então foi a partir desses 3 caminhos que eu acabei de mencionar que essa região equivalente hoje ao bairro São Marcos, ele acabou sendo loteado e ocupado, né? Bom,
um fato bem curioso, né, é que na estrada Giger Nova, que é essa estrada que começava do cruzamento da Otto Kardec com a Rua Tupi, né, havia, né, isso muito tempo lá atrás, tá? Existia uma escola que ensinava, né, em alemão, né? E um outro fato bem curioso, tá? Em relação a esse bairro, né, o São Marcos, inclusive eu estava esquecendo de mostrar a vocês, né? Esse aqui é um mapa do bairro, tá? Inclusive, até 1997, caso eu não esteja enganado, todos os mapas do bairro São Marcos, eles vinham com um erro. E que erro era esse? Bom, existe uma faixa de terra entre as ruas Max Keller e Miguel Ângelo. Então, essa faixa de terra, ela fica na divisa do bairro São Marcos com o Vila Nova. E essa faixa de terra, tá? Ela era inclusa, né? Como sendo, né? Ela era considerada como sendo do bairro São Marcos. Mas, na verdade, essa faixa de terra que eu estou mencionando não pertencia nem ao Vila Nova e nem ao São Marcos, né? Como eu disse ainda há pouco, esse erro ele só veio a ser corrigido em 1997, né? Nosso sempre querido e eficiente serviço público brasileiro, né? Mas voltando, né? Um fato bem curioso, né? Eu acho que poucos de vocês se recordam ou têm conhecimento, né, dessa informação, é que até os anos 60, na verdade até o final dos anos 70, né, essa região equivalente hoje ao São Marcos e a parte do bairro Atiradores, quando digo parte do bairro Atiradores, tá, estou me referindo àquele trecho final da Rua Alto Kardec, né, ali próximo do viaduto, né. Então essa região que eu estou mencionando, ela era conhecida como Salão Reis, né, que era um salão bem afamado, bem frequentado que existia na região, né. Bom, a água encanada, ela chegou na região do São Marcos nos anos 50, a energia elétrica, ela chegou no São Marcos nos anos 50, a água encanada, ela acabou chegando a essa região nos anos 60, e a primeira linha de ônibus que atendeu essa região do São Marcos, tá, ela começou a operar no final dos anos 70, né? E o curioso é que o ônibus, né, esse ônibus que chegava até o São Marcos, estava escrito na frente dele, né? A linha Salão Reis, né? Então, em plena década de 70, essa região ainda era conhecida como Salão Reis. E antes que vocês se perguntem, o bairro São Marcos ele tem esse nome em função da paróquia, da igreja, da paróquia São Marcos, né? Então esse é o motivo do bairro ter esse nome, por causa da igreja, tá? Bom, assim, uma última informação ainda em relação ao São Marcos, tá? É que algo, né, até os anos 60, essa região, ela foi uma região predominante, uma região agrícola e de criação de animais, né, de pecuária, né, e um dos fatores, né, algo que fez essa região crescer e prosperar, foi justamente a existência do matadouro público municipal. Sim, durante até o princípio dos anos 70, todas as carnes, né? Era uma incumbência da prefeitura de Joinville abater as carnes e distribuí-la entre os açougues da cidade, né? Para quem não sabe, o matadouro público ele existia onde hoje é aquela lagoa, né? Junto ao restaurante Ataliba, né? Ali na Expoville, né? Inclusive eu tenho uma foto, né? Há meses atrás até cheguei a gravar um vídeo, né, citando o matadouro municipal, né? O matadouro municipal, né? Essa foto aqui ela é de 1965, tá? Do então matadouro municipal. E eu tenho uma outra foto, né? Uma foto bem recente, né? Recente entre aspas, né? Uma foto de 2001, né? Dessa mesma região, né? Desse mesmo local onde funcionou o matadouro municipal, né? Que é, como eu disse ainda há pouco, a lagoa, né? Aquela lagoa junto ao restaurante Ataliba, né? Que é essa foto aqui, tá? Então, por incrível que pareça, onde estão esses dois patinhos bonitinhos, né? Nadando calmamente, né? Lindamente, nesse local existia um matadouro municipal, tá? O matadouro municipal ele foi inaugurado em 1928 e foi desativado em 1972, né? Bom, então essa seria a última informação a respeito do bairro São Marcos, né? Bom, mudando de assunto, mas nem tanto, né?
ali no final da rua Otto Kardec existe uma ruazinha lateral que é a rua Doutor Zelvard, né? A rua Doutor Zelvard, né? Ela, no final dela, existe um clube que é a Sociedade Desportiva e Cultural Cruzeiro Joinvilense, tá? O Cruzeiro Joinvilense, ele foi fundado em 1946, tá? Ele surgiu da fusão da Sociedade de Tiro Cerro Azul com a Sociedade de Tiro Joinvilense, tá? O Cerro Azul era um clube que utilizava balas de verdade, tá? E a Sociedade de Tiro Joinvilense, ela utilizava espingardas de pressão, tá? Bom, como sócios desses dois clubes, eles eram muito amigos, né? Eles frequentavam aquele salão que eu citei ainda há pouco, o Salão Reis, né? E eles tinham muitas afinidades em comum. Então, em 46, eles acabaram se unindo e aí surgiu esse clube, o Cruzeiro Joinvilense, tá? Bom, obviamente, como esse vídeo já está longo pra caramba e já está ficando um saco, um tremendo de um saco, tá? Vou ficando por aqui e no vídeo seguinte eu trarei mais informações a vocês, beleza? Então, até lá!